Pai Celestial, te agradecemos por essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra, ouvir o Teu servo falar para nós. Queremos ouvir da experiência dele, do aprendizado dele para tocar os nossos corações e pedimos que disponha o nosso espírito para acolher aquilo que tens para nós essa manhã. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Uma alegria muito grande estar aqui, estou feliz, agradeço a recepção dos irmãos. Ontem foi um dia muito bom, muito proveitoso estar com os irmãos, pensando a respeito do que conversamos. E hoje eu gostaria de trazer um breve resumo. Então, quem veio ontem, peço perdão se repetir alguma coisa, mas a ideia é trazer uma reflexão a todos com o tema "Não imitem este mundo". Antes, gostaria de me apresentar. Há pessoas aqui que não vieram ontem. Me chamo Vilibaldo Rupental Neto. Um nome um tanto quanto diferente, né? Às vezes você vê assim e fica, meu Deus do céu, como é que pronuncia esse nome? Eu falando que é diferente, a irmã ali concordando. Assim, nunca tinha conhecido um Vilibaldo, irmã? É? Nunca? Olha só. Eu estava falando para os irmãos ontem aqui que eu conheço pessoalmente 3 Vilibaldos. Eu, meu pai e meu avô. Então, é a piada que eu sempre faço, sempre brinco. Mas sabe que uma vez eu tive um aluno chamado Vilibaldo? Eu também tive um aluno, gente. Impressionante isso. Encontrei um Vilibaldo uma vez, aluno da FAPAR. E eu lembro que uma vez eu vi ele num casamento, ele era aluno do EAD. Encontrei ele e eu falei, ô Xará, não acredito que te encontrei. Dei um abraço nele. E eu falei, cara, olha aqui, esse espaço é a maior concentração de Vilibaldo por metro quadrado no mundo. 2 Vilibaldos em 1 metro quadrado, gente, foi impressionante. E só para avisar, vocês devem ter notado, eu sou Vilibaldo Rupental Neto e não coloquei o nome de nenhum filho de Vilibaldo Rupental bisneto. Então, protegi eles contra o bullying, como um bom pai. Mas também há uma razão de ser para o nome das crianças. Benjamim significa filho da alegria. Enoque significa consagrado. Israel é aquele que luta com Deus. E Josias, Deus cura, Deus sustenta. Cada um deles tem um nome que tem um significado dentro da nossa história de caminhada com Jesus Cristo. E eles conhecem o significado dos seus nomes e sabem que os nomes deles não são para perpetuar o meu nome ou da Ju. Os nomes deles são para glorificar o nosso Deus. Amém? Para isso é a nossa família. E para isso é a nossa vida. Mas muitas vezes a nossa vida acaba limitando a glorificação a Deus, limitando a nossa atuação por conta de nós imitarmos este mundo. Muitas vezes a igreja acaba se adaptando e refletindo aspectos do mundo. E eu comecei a pensar muito a respeito de Romanos 12. Creio que os irmãos conhecem esse texto, mas convido que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, meus irmãos, às vezes a gente acha que não se conformar com este mundo é impedir que a gente tome a forma do mundo. Mas Paulo diz aqui o quê? Que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Precisamos entender que nós já estamos em grande medida com a forma do mundo. Pastor, eu não. Muitas vezes nós estamos sem nem percebermos. E só vamos perceber se nós deixarmos Deus mudar a nossa mente, para olharmos a nossa vida e sermos transformados.
Não imitem os comportamentos e costumes deste mundo. Por que Paulo fala isso? Porque essa é a nossa tendência. Nós estamos no mundo. E o próprio Cristo, orando ao Pai, diz: não oro para que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Nós estamos no mundo, mas precisamos nos libertar do mal e ajudar outros a se libertarem. Não se trata de evitarmos apenas sermos influenciados e nos tornarmos desse mundo. Nós já estamos no mundo e por isso precisamos nos transformar. Se trata de mudarmos a nossa cosmovisão por meio de uma mudança do nosso modo de pensar. E eu comecei a me sentir incomodado quando eu li um livro não de teologia, um livro de filosofia. O nome do livro é Sociedade do Cansaço. O autor, um filósofo chamado Byung-Chul Han. Viu? Vocês acharam que o meu nome era estranho? Agora, né? Viram ainda mais estranho. Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Alguém já leu esse livro aqui? Não? Alguém já ouviu falar desse livro? Alguns. É um livro que tem sido cada vez mais conhecido no meio da filosofia. Um livrinho pequeno. Eu lembro que eu comecei a lê-lo quando eu levei o meu filho mais velho numa aula de musicalização. E eu levei ele, deixei na musicalização com alguns irmãos da igreja que trabalham com isso. E eu sentei e comecei a folhear aquelas páginas e ler aquele livro. Um livro curtinho, eu pensei que eu leria ele rápido. Letra grande. Mas conforme eu avançava na leitura, eu voltava novamente. E estava digerindo o que eu estava lendo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ali havia uma crítica à sociedade atual. Uma crítica forte a erros profundos na sociedade hoje. E lendo o livro, eu vi que eu estava inserido nessa sociedade. Uma sociedade do cansaço, que é uma sociedade do desempenho. De pessoas que acham que o seu valor está em quanto produzem, no que elas fazem. Uma sociedade cheia de erros e equívocos. E eu olhei para a minha vida e eu falei, eu que deveria ser diferente, estou sendo igual. A leitura daquele livro foi como um tapa na cara. E eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida. Coisas que levaram tempo, mas graças a Deus consegui ajustar muitas. Minha esposa está aqui como testemunha. E como é importante isso. E eu decidi escrever um livro que complementa. Existe então, pode passar mais slide? Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E eu escrevi o livro Igreja do Cansaço. Aplicando o que eu aprendi daquele livro para a igreja cristã. É um livro com 9 capítulos, sendo pregação da positividade, erosão do outro, membresia quantificada, confessionários virtuais, pastores cansados, novas idolatrias, performance e imagem, força dos algoritmos e fim do livre-arbítrio. São reflexões de como a sociedade tem influenciado a igreja e o que nós podemos fazer para mudar isso. No primeiro capítulo, pregação da positividade, eu começo a abordar aquilo que o Byung-Chul Han fala que é a sociedade da positividade. Vivemos hoje uma sociedade da positividade, segundo ele. Uma sociedade a qual não há mais a negatividade. O que é negatividade? O confronto. Veja, hoje nós vemos uma sociedade que Byung-Chul Han diz que ela é lisa, ela não confronta, ela apenas afaga. E isso nós temos visto dentro da igreja através dos chamados pregadores coach. Já viram os pregadores coach? Deixa eu ver. Pode passar mais um? Pregadores que não confrontam o pecado. Você já viu isso ou não? Lá em Curitiba eu soube de uma igreja que estava sendo ensinado lá a partir de um equívoco, uma leitura errada de 1 João 3. Estava sendo dito que o crente não peca. Porque está lá no texto, né? Quem é de Deus não peca. Mas é no sentido ali de você não é preso ao pecado. Mas sabe o que eles começaram a falar? Que a partir do momento que você crê em Jesus Cristo, nada que você fizer é pecado. Você pode fazer o que quiser, não vai ser pecado. E eu soube,
de pessoas que iam lá e aí faziam o que queriam da sua vida e era dito, não se preocupe, não é pecado. E aí essas pessoas iam lá e viviam uma vida completamente torpe. Eu soube de uma mulher que foi lá, creu nesse ensino e falou, então beleza, então vou viver minha sexualidade com todo mundo que eu quiser. E o marido falou, você está doida? Não, eu sou de Jesus e o que eu fizer não vai ser pecado, eu posso fazer o que eu quiser. Absurdo sendo dito, gente. Igrejas que não confrontam, que não mostram que existe pecado e precisamos ser transformados. Existe isso hoje. E a pregação, o tipo de pregação que mais cresce na internet é esse tipo. Pregadores que vêm apenas para afagar egos e gerar coceira nos ouvidos. Que não confrontam o pecado, mas que falam apenas que você merece todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, nós não merecemos todas as coisas. Se temos algo é pela graça e misericórdia de Deus. As consequências disso são danosas. Hoje, cada vez mais, surgem esses pregadores coaches que são influencers cristãos. E esses são adorados como modelos, como diz Byung-Chul Han. Assim, os modelos bíblicos e da história do cristianismo são deixados de lado, são substituídos. O próprio Jesus é visto como psicólogo, médico, guru, coach, revolucionário, filósofo e por aí vai. Mas menos aquilo que ele é, Senhor e Salvador. E assim, o próprio Jesus é transformado, a fim de ser uma espécie de influência. Meu amigo Rodrigo Bibo escreveu um livro chamado, pode passar mais um? O Deus que Destrói Sonhos. É um livro muito interessante. Um livro que aborda o nosso Deus não como Deus que realiza sonhos, mas que destrói sonhos. E talvez você olhe e fale, puxa, que loucura, né? Deus realiza sonhos. Deus não realiza o nosso sonho. Somos nós que vivemos para cumprir o sonho dele na nossa vida. Por isso, muitas vezes, ele precisa pegar o nosso sonho e destruir o nosso sonho, para nos dar um novo sonho à luz da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Nosso Deus não existe para cumprir a nossa vontade, somos nós que existimos para cumprir a vontade dele. Mas isso tem sido pervertido, ao ponto de alguns pregadores hoje falarem que tudo aquilo que nós ordenarmos vai acontecer. Basta eu ordenar, basta eu dar uma palavra de ordem, basta eu declarar que vai acontecer. Não submetendo sua vontade à vontade de Deus. Tem um pregador que chegou a declarar assim, quando eu oro, eu não peço nada a Deus, eu exijo os meus direitos. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Seu direito, meu direito é ir para o fogo do inferno. Mas pela graça e misericórdia nós fomos salvos, amém? Então não se trata do nosso direito, mas se trata do presente. O presente de nos tornarmos filhos de Deus. Agora esses pregadores têm dito que se eu sou cristão, eu posso ter todas as coisas. Eu posso ter fama, riqueza, poder. E quando questionados, eles deturpam a palavra. Teve um desses que, cheio de carros de luxo, jato particular, chegaram até ele e falaram assim, mas você acha que Jesus teria essas coisas? É claro que sim. E ele falou, mas Jesus não entrou em Jerusalém num jumentinho? Ele falou, não, mas o jumentinho era o Cadillac daquele tempo. Meu irmão, o jumentinho era jumentinho, sempre foi coisa simples. Jumentinho não é nada chique, não. Nunca foi. Naquele tempo, o jumentinho, ele era algo simples. Agora, um cavalo já era mais, dependendo da raça do cavalo, né? Até tem aqueles filmes que fazem a brincadeira com isso, né? Tem o livro infantil, O Jumentinho Carregou um Rei, porque é algo louco para o mundo. E essa loucura do mundo que é o Evangelho. Porque não se trata daquilo que o mundo valoriza, do que o mundo acha importante, mas do que Jesus nos mostra com mais importante, a despeito desse mundo. Mas a pregação da positividade tem invertido os valores. Pregadores que conduzem as pessoas a si, atraindo estas pela sua vaidade e sua ambição. E isso é fruto da sociedade atual. Mas sabe qual é o resultado disso, gente?
uma ansiedade como nunca vista. O psiquiatra Ismael Sobrinho, ele analisa isso na obra Psiquiatria e Jesus. E ele diz que essa confissão positiva, como é chamada, ou teologia da positividade, ela aumenta a ansiedade e é fonte de depressão de muitos cristãos, uma vez que põe sobre esses um peso emocional enorme, por colocar o ser humano como protagonista, inclusive da cura. Vocês já viram pregadores falando isso? Basta você ter fé que você será curado. Quando ele fala isso, o que ele está dizendo? Se você não tiver fé, não será curado. Ou seja, se não há cura, você não teve fé. A culpa é sua. Mas e se não é vontade de Deus? Gente, e se não for a vontade de Deus? Não, se não aconteceu porque você não teve fé. E esse questionamento vai pesando sobre as pessoas até e principalmente com as doenças emocionais. Em um outro livro que eu escrevi com o meu amigo Renato, que é psicólogo, e pediu para si a morte, nós abordamos 7 personagens bíblicos que chegam ao ponto de desejar a morte, de tanto que sofrem. 7 personagens bíblicos que chegam ao extremo do sofrimento. Moisés, Elias, Jó, Jonas, Rebeca, Jeremias, Davi. E sabe como que Deus responde ao sofrimento deles? Com cuidado e amor. Hoje, porém, muitos falam que se você está em depressão, se você tem ansiedade, isso é falta de Deus, isso é falta de fé. Meu irmão, isso não é verdade. Tempo atrás, um pastor amigo meu, ele relatou que a esposa dele estava num quadro depressivo. E uma irmã da igreja foi visitá-la. E a irmã chegou lá, falou: pastor, eu vim para conversar com sua esposa, para orar por ela. Opa, pode entrar, irmã, né? A irmã chegou lá e falou assim: queria falar que você não foi curada ainda porque você não tem fé. Se você está com ansiedade, é falta de fé. Ela falou: minha irmã, não é falta de fé, não é falta de fé. Aí aquela mulher falou assim: mas pelo menos tem mais fé que você, então. Ela: não, eu sou uma mulher de fé. Falou: não é não. Não, mas claro que sou. Não é? A irmã não usa óculos? Por que essa irmã não ora então para Deus curar a sua visão? Não, mas daí é diferente. Não, a irmã usa óculos, a irmã toma remédio para pressão. Posso não ter fé, mas a irmã tem menos fé que eu. A mulher ficou constrangida e saiu. Veja, muitos têm colocado algumas coisas como falta de fé. E têm colocado peso sobre as pessoas, ao invés de fazer o papel verdadeiro do cristão, que é olhar, amar e amparar. Pode nem falar às vezes, mas se declarar, como disse o Kenneth Hagin, que é um desses da confissão positiva, já vai pesar sobre as pessoas. Ele diz: remédio deve ser utilizado até que você tenha fé o suficiente a ponto de não precisar usá-lo. Mas então, se eu tomar remédio para o resto da vida, é porque eu nunca tive fé, então? Gente, faz parte tomar remédio. Ele tem condições de saúde. Tem gente que usa remédio para asma, tem gente que usa para pressão alta, para algum problema de colesterol. Quer ver? Ó, quem aqui, levanta a mão, quem toma algum tipo de remédio? Todo mundo fala de fé, essa igreja está complicada, né, pastor? Está fraca. Eu tomo remédio, gente. E eu preciso tomar um remédio, inclusive, psiquiátrico, preventivo. Minha família ela tem histórico psiquiátrico muito grave. Meu pai tem esquizofrenia, meu irmão tem bipolaridade. É algo recorrente na minha família. Então, eu tomo um remédio preventivo. E graças a Deus por isso. Nunca tive nada, graças a Deus. E tomo para não ter. Mas, tempo atrás, pregando num lugar, depois do culto, veio uma senhora. Falou assim: que é isso que te digo, né? Aquele negócio assim: o Senhor me revelou para eu falar para você que você não precisa de remédio. Porque eu comentei que eu tomava remédio na pregação. Deus me revelou para eu dizer que você não precisa mais de remédio, está curado em nome de Jesus. Eu olhei para ela e falei: minha irmã, Deus fala comigo. Assim como pode ter falado com a senhora. Se falou com a senhora, vai me confirmar. Mas se não falou, ele vai me confirmar que não falou com a senhora. Ficou assustado.
tem gente muito inconsequente também. Precisamos ter cuidado uns com os outros. Cuidado com o peso que às vezes a gente coloca. E esse peso, às vezes, vem numa cobrança, como aparece em Ezequiel 34, numa fala contra pastores que fazem errado. Essa palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida, não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Antes têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. E às vezes essa dureza e brutalidade parece algo manso e simples, mas é um peso que não deveria ser colocado sobre as pessoas. Veja, além disso, há um outro elemento da sociedade, do mundo hoje, que é o que eu chamo de erosão do outro. É um conceito do Byung-Chul Han, que é a falta de amor. Jesus já tinha dito que o amor esfriaria, ou não é, gente? E nós temos sentido isso. Você já sentiu esse amor esfriar? Basta abrir as redes sociais que a gente começa a ver. Daqui uns meses vão ver ainda mais, né? Quando começar as eleições, a gente vê o ódio destilado de um lado para o outro. A gente vê as pessoas se odiando por coisas pequenas e matando umas às outras no seu coração. É a chamada erosão do outro. E como isso acontece? Antes do Byung-Chul Han, veio um outro autor chamado Zygmunt Bauman. Esse senhor falava que os relacionamentos se tornam líquidos por conta das possibilidades e da liberdade. Ele diz: antes do meu tempo, aquele negócio do meu tempo, né? No meu tempo era tudo diferente. E realmente, da infância dele para a velhice, o mundo mudou tão drasticamente que ele começou a pensar como tinha mudado esse mundo. E ele fala: olha, eu tenho meus 80 anos, tenho 5 amigos talvez, né? Que eu fiz com muito esforço, mas eu conheci alguém que disse que tem 500 amigos no Facebook. Tem alguma coisa errada. Como é que esse cara pode ter 500 amigos? É porque o que eu chamo de amigo e o que ele chama de amigo não é a mesma coisa. E sabe o que ele percebeu? Cada vez mais as amizades têm se tornado amizades de Facebook. Como que é uma amizade de Facebook? Você pega o mouse, você vai lá no seu computador, com um clique você faz a amizade, é ou não é? E com um clique você desfaz. Ele fala, cada vez mais os relacionamentos estão assim, superficiais. Cada vez mais estão relacionamentos descartáveis, nas quais as pessoas olham e desfazem um relacionamento por qualquer coisa. Isso tem entrado dentro da igreja. Tem pessoas hoje que matam o outro por qualquer coisa. Uma moça da igreja da qual eu era lá em Curitiba, um dia chegou para mim e falou, pastor, briguei com tal irmã. Eu falei, o que você vai fazer sobre isso? Vou sair da igreja, né, pastor? Eu fiquei, meu Deus do céu. É algo tão simples, é só você ir conversar com ela, vocês se ajustarem. Não, mas eu não quero falar com ela, não quero nem ver ela. Para mim ela morreu. Por uma coisa pequena, as pessoas têm matado o outro no seu coração. Porque é mais fácil eliminar o outro do que alimentar um relacionamento. O relacionamento é algo difícil, o relacionamento de verdade é complicado. Ele exige esforço, cuidado, mas o verdadeiro relacionamento é algo valioso que nós temos perdido. Segundo Zygmunt Bauman, isso não vale apenas para amigos, mas para casamento. Tem pessoas que hoje casam já pensando no divórcio. E já se preparando para o fim do casamento. Gente, eu sei que tem situações, casamentos que ficam impraticáveis, onde há violência, onde há situações, mas casar já esperando o divórcio, já se planejando para isso, é porque as pessoas não estão
amando umas às outras, mas estão amando a si mesmos. Rand diz que hoje isso está ainda mais intensificado. Hoje é uma narcisificação da sociedade. E o maior exemplo disso é o ame o seu próximo como a si mesmo. Quando Jesus fala ame o seu próximo como a si mesmo, ele está falando deixe de olhar para si e passe a olhar para o outro. Mas o que a gente costuma fazer? A gente fala, não, para amar o próximo preciso me amar. E aí, eu primeiro tenho que me amar, então. E aí a gente começa a se amar e fica só nisso, né? Se amar é bom demais, né? Tem lá o pessoal, hashtag me mimei, já viu ou não? Não, que eu comprei um presente para mim mesmo. Começa... Tem uma mulher que ela, para mostrar que se amava, ela chegou a casar com ela mesma. Viram isso ou não? Mas não se aguentou e divorciou, né? Porque ela não era fácil, nem ela se aguentava. Olha o ponto que chega o ser humano, de não querer o outro. Segundo Bill Churran, isso é tão forte que às vezes a gente busca no outro aquilo que a gente tem em nós mesmos. E o casamento é maravilhoso. A Ju é uma esposa maravilhosa, mas não é por isso que o casamento é maravilhoso somente. A Ju é muito diferente de mim. E, gente, como é bom isso. Ela me completa. Se ela fosse uma vilibalda, o negócio seria complicado, né? Mas ela é diferente de mim. E na diferença nós podemos aprender e crescer. Mas muitos hoje buscam no outro a si mesmo. E eliminam aqueles que são diferentes por qualquer coisa. Nas redes sociais, uma fala que alguém não concorde já gera, às vezes, o cancelamento, a acusação, a eliminação, a ofensa. Porque nós não estamos nos acostumando com o diferente, respeitando e amando quem é diferente de nós. E isso é esquecer do próprio Deus. Porque Deus é o totalmente outro. Deus não é igual a nós. Nós somos a sua imagem e semelhança, mas Ele é diferente de nós. E o cristianismo é um voltar-se para o outro, negando a nós mesmos, por amor a Deus, o totalmente outro. Deus não está dentro de nós, mas está fora. E nós o convidamos para habitar dentro de nós. Entendem a diferença? No budismo se ensina assim, olhe para dentro de si que a verdade está lá. No cristianismo a gente ensina, olhe para fora de você, existe um Deus maior que você. E a verdade está nele. Convide Ele para estar dentro de você, ensinando e transformando. É totalmente diferente. Mas nós acabamos perdendo isso. E perdendo o contato com o diferente e com o outro. Ser igreja, gente, é envolver o diferente. Nós temos aqui pessoas completamente diferentes. Umas com muito cabelo, outras com um pouco menos, né? Pessoas com ideias diferentes. E isso é importante. A diversidade faz parte da igreja. Como diz Paulo em 1 Coríntios, é um corpo com muitos membros diferentes. Se todos fossem olho, não seria corpo. Se todos fossem mão, não seria corpo. E isso é fundamental. Mas essa diferença acaba não sendo vista, e uma razão pode passar, por causa da membresia quantificada. As pessoas têm sido vistas não como pessoas, mas como números. E para número, todo número é igual. Se eu olhar para vocês como números, cada um de vocês é um e pronto, acabou. É apenas mais um. Mas você não é apenas mais um. Você é único para Deus. Entendendo isso, eu preciso cuidar do meu coração. Há de um lado o pastor que quantifica. E Byung-Chul Han diz, hoje nós nos fazemos importantes nas redes sociais. Nós achamos que somos alguma coisa se temos alguns seguidores. Já viram isso ou não? Tempo atrás conheci alguém que tinha muitos seguidores. Aí chegou para mim, e eu cumprimentei, opa, tudo bem?
você não me conhece? Eu falei, ué, eu precisava conhecer? Não sei, deveria conhecer, não sei. Sim, porque eu tenho 500 mil seguidores. Eu falei, que bom. Que legal, né? Deus abençoe. Não conheço. Mas a pessoa acha que é mais do que é, por quê? Porque tem muitos seguidores. E vivemos tempos onde as pessoas se comparam umas às outras com esses números da internet. Somos assim tentados a ver esses números e achar que são mais importantes do que são. Tem um amigo meu, pastor, que uma igreja chegou para ele e falou assim, pastor, precisamos de um pastor de jovens, pastor, tem alguém para indicar? Ele falou, tem alguém que eu conheço, o cara é crente, o cara prega a palavra, o cara é benção, tal pessoa. A igreja falou, não, pastor, esse não dá, porque ele não tem o número mínimo de seguidores no Instagram que a gente quer. Tem que ser de tanto para cima. Ele fala, então não posso ajudar vocês não, porque esse não é meu parâmetro. Não é assim que eu penso. E veja, parece piada isso, né? Parece brincadeira, mas é algo que aconteceu com um amigo meu. Veja, é o padrão de algumas igrejas, infelizmente. Igrejas, quando vão decidir o próximo pastor, olham o Instagram, o Facebook, as redes sociais para ver quantos seguidores. Tempo atrás eu estava olhando editoras cristãs para mandar livros, para publicar, e uma editora não pedia nem currículo, gente. Não queria saber se você fez teologia, não. Só queria saber quantos seguidores você tem em cada rede social. Só isso que ela pedia. Esse é o parâmetro de muitos hoje. Mas há aqueles que questionam. Achei muito legal esse pastor Eliseu Rodrigues, eu não conhecia ele, mas ele acompanha um aluno nosso da Farmapar, ele começou a me seguir de volta, e eu ouvi uma fala dele muito interessante. Ele falou assim, olha, a equipe de marketing, porque ele tem muitos seguidores, tem toda uma equipe. A equipe de marketing chegou para mim e falou assim, pastor, você tem que parar de falar sobre esse assunto. Quando você fala disso, você perde seguidores. Ele falou, então me passa esses assuntos, que é esse que eu vou falar. Que eu não estou falando porque eu quero seguidores, estou falando porque eu estou falando aquilo que eu acredito. Achei interessante. Mas, ao mesmo tempo, ele está no Instagram. Ao mesmo tempo que eu estou aqui falando com vocês, eu estou no Instagram. Ao mesmo tempo, a gente está nas redes sociais. Os números fazem parte. Então, nós precisamos aprender a lidar não dando mais valor aos números do que eles merecem. Está tudo bem existirem os números, está tudo bem existirem as redes sociais, mas a gente precisa cuidar com como nós as usamos. Elas não devem direcionar a nossa vida. Senão a gente vai ver tudo a partir dos números. E não só o pastor é tentado, mas também o membro da igreja. Tem pessoas que decidem se tornar apenas um número também. Os desigrejados são isso. Pessoas que não querem ser parte de uma igreja, mas querem ser mais um na multidão. Um amigo nosso, que a gente ama muito, era de uma igreja pequena, servia lá, era a bênção de Deus lá, saiu daquela igrejinha, foi para uma igreja enorme. E eu cheguei para ele e falei, cara, quem que está te cuidando lá? Ele falou, não, ninguém está me cuidando, nem quero que cuide. Fui por essa igreja grande, porque eu entro pela porta, ninguém me dá oi, sento, assisto o culto, vou embora sem falar com ninguém. E é isso que eu quero. Quero ser mais um na multidão. Tem pessoas que estão lidando dessa forma, mas não é a forma correta. Somos chamados a sermos parte de um corpo. Por isso que na igreja a gente tem uma lista que a gente chama de membros, por serem partes de um mesmo corpo. Daí eu vou botar lá, Vilibaldo, pé, Juliana, mão. Essa ideia, cada um é um membro para fazermos coisas diferentes e atuarmos como igreja. Mas muitas vezes a gente acaba se perdendo. Agora, nós pastores às vezes erramos também. Tem um pastor amigo meu que me contou uma história de como ele não aproveitou uma oportunidade. Ele pregava, e aí ele pregou uma vez e veio um rapaz, um jovem da igreja, e veio, pastor,
muito legal sua pregação, mas o fulano de tal, que eu acompanho na internet, falou diferente sobre esse texto. Eu falei, é mesmo? O que o fulano de tal ensinou? Ensinou isso, aquilo. Então tá bom, muito obrigado. Pregou outra vez, lá veio o rapaz. Pastor, muito legal, mas o fulano de tal. E aí foi 2, 3, 4 vezes. O rapaz parou de ir na igreja. Aí deu até graças a Deus. Aí a mãe do rapaz ligou. Pastor, meu filho não está indo na igreja porque ele está muito doente. E eu queria pedir que o pastor viesse, fizesse uma visita. Sabe o que o meu amigo pastor falou? Manda ele ligar para o fulano de tal. Ele teve a oportunidade de mostrar a diferença de um pregador de internet que está interessado apenas em números e um pastor de igreja local. Meu amigo Rodrigo Bibo, ele é muito ativo na internet. Mas tempo atrás, sendo entrevistado, ele falou, gente, não confunda as coisas. Quem é pregador de internet nunca vai substituir um pastor de igreja local. Porque é o pastor da igreja que vai estar lá fazendo o seu casamento e acompanhando as dificuldades. É o pastor da igreja que vai estar celebrando o aniversário. É o pastor da igreja que vai estar chorando com você no velório do seu parente. É o pastor da igreja que vai te acompanhar de verdade. Nós não somos números, gente. Nós não devemos ser apenas consumidores, mas devemos ser parte do corpo de Cristo, ao qual nós somos convidados. Amém? Quarto lugar, confessionários virtuais. Hoje, cada vez mais as pessoas têm aberto o seu coração em um espaço virtual. As redes sociais têm se tornado confessionários. E isso é algo muito pesado. Não tem criança aqui, né? As crianças já foram para lá. Perfeito. Tem criança aí? Tem umas meninas adolescentes. Eu vou falar algumas questões só para a gente também evitar. Quando a gente fala de confessionários virtuais, Byung-Chul Han tem um conceito muito interessante, que é o que ele chama de pornografia da alma. Veja, existe a pornografia do corpo, que é expor o corpo mais do que deveria. Então, se eu mostro o meu corpo mais do que eu deveria, no ambiente errado, da forma errada, no momento errado, isso é pornografia. Mas existe a pornografia da alma, que é quando a alma é exposta. Segundo Byung-Chul Han, a alma necessita de esferas onde possa estar junto de si mesma, sem olhar do outro. É aquilo, existem coisas que são privadas que você não deve publicar para todo mundo. Mas hoje as pessoas estão perdendo esse filtro do público e privado. Vocês já viram isso ou não? Estão expondo a sua vida sem limite. Mostrando tudo. E há um efeito disso. Tem influenciadores que têm entrado em depressão por causa disso. Porque eles se expõem tanto que eles não têm um espaço privado. Eles são figuras públicas. E eles não conseguem ir na rua que começa a encher de gente. É muito difícil isso, gente. Eu sei, não estou brincando. Não, tem muitos seguidores. Não, estou brincando. Mas veja, esses dias eu vi isso. Eu dou graças a Deus por não ter fama. Por quê? Esses dias eu fui Maringá, moro em Maringá, fui pegar o avião para ir para São Paulo para encontrar meu amigo Bibo e um pessoal que ele reuniu para um evento. E eu lá, esperando o avião, sentei lá no aeroporto, fiquei tranquilo e tal. Aí eu estava lá, veio um menininho, pequenininho, um bebê, veio, começou a brincar com a minha mala. Deu, oh, que bonitinho, né? Já lembrei dos meus filhos, fiquei ali e tal. Aí uma senhora estava junto, eu perguntei, qual que é a idade, né? Acabou de fazer 1 ano e tal. Eu falei, olha que bonitinho e tal. Aí eu comecei a ver um movimento aqui do meu lado direito. Aí eu vi o pessoal vindo e voltando, eu olhei. Estava assim, 2 cadeiras para o meu lado, o jogador Richarlison. Aí o pessoal vinha assim, posso tirar uma foto? Claro, pode. Ele levantava, tirava foto, aí sentava. Aí vinha outro, posso tirar uma foto? Ele levantava, tirava foto, sentava. Ficou nessa sei lá quantas vezes. Fiquei, meu Deus, coitado do cara. E bem atencioso. Aí eu fiquei pensando, cara, era um momento para começar a Copa do Mundo. Fiquei, puxa, o cara deve estar abatido que não foi convocado para a Copa do Mundo. Deve estar com muita coisa aí na cabeça dele. Imagina você não ter tempo nem de ficar sentado, tranquilo,
que começa a vir as pessoas. Aí eu mandei mensagem para a Ju, falei, nossa, amor, ela deu coincidência, sentado do lado do Richarlison, jogador. Ela vai e tira uma foto. Aí eu falei, não estou com dó desse cara. Aí ela falou assim, mas vai e fala para ele que você sente muito para ele não ter sido convocado. Daí eu falei, mas não vou mentir, eu estava torcendo para convocar outro. Eu não vou mentir para o cara, eu estava torcendo para convocar outros. Mas ele está lá, o cara não tem vida privada, gente. É a realidade de muitos. Agora tem gente que escolhe isso e vai e expõe a sua vida na internet. A alma precisa de um espaço próprio. Tempo atrás, conversando com uma amiga, ela falou assim, nossa, Vili, ontem eu vi uma live linda. O rapaz abriu a live, eu entrei lá e tinha algumas pessoas lá. E ele se sentiu tão à vontade que ele começou a abrir o coração e contou todos os traumas de infância, os abusos que ele sofreu. E eu falei, o quê? Ele se sentiu muito à vontade conosco. Eu fiquei, como é que ele se sentiu à vontade se vocês são apenas números? No máximo aparece o nome e algum comentário no chat. Mas são pessoas sedentas em expor, muitas vezes porque estão com a alma cheia e precisa vazar. Tempo atrás eu fui num congresso de líderes de jovens, gente. Um monte de líderes jovens aí dividiram em grupos. Fiquei num grupo e aí o pessoal falou assim, agora se apresentem. Nome, cidade de onde veio, alguma coisa sobre você. E aí foi, tá. Sou Vilibaldo, estou vindo de Curitiba e eu faço história e teologia. Aí foi, chegou num rapaz. Meu nome é tal, vem de não sei onde. E eu fui abusado quando era criança. Todo mundo ficou em choque, assim. E eu fiquei, como é que alguém apresenta isso como a primeira informação, gente? Veja, não é porque ele estava se sentindo à vontade, ele nem conhecia a gente, mas porque ele estava tão sedento de falar sobre aquilo, que não teve a sabedoria de expor para a pessoa certa, no momento certo, da forma certa. Explodiu. Veja, por que isso acontece? Muitas vezes por ausência da igreja. Como igreja, nós temos algo maravilhoso, que é o gabinete pastoral. Tem gente que usa gabinete pastoral como ameaça, né? O pastor fala, você vai para gabinete, hein? Gabinete é bênção, gente. Eu gosto de marcar gabinete, gosto de conversar com as pessoas, gosto de ouvir as pessoas. E as pessoas precisam ser ouvidas. E, gente, é impressionante, Felipe vai saber também. Às vezes eu marco com alguém, eu falo assim, quero conversar com você. Marco com a pessoa. E ela chega lá já pensando, o que será que o pastor quer falar comigo? Né? Senta lá e eu falo assim, queria antes te ouvir. Me ouvir, pastor? E aí começa. Teve um que foi, cara, eu fiquei assim, meu Deus, não sei quantas palavras por minuto, mas parecia uma metralhadora. Falando. Porque as pessoas estão sedentas por falar. Sedentas por serem ouvidas. E o gabinete pastoral é espaço para isso. Mas quando a igreja não é espaço para ouvir, as pessoas buscam outros espaços. Agora existe a importância da igreja ser espaço para cuidar de pessoas. Espaço para ouvir, para ajudar, para estender a mão, para direcionar, para amparar, para aconselhar, para exortar. Cuidar de vidas, gente. Igreja pode ter evento? Pode. Pode ter congresso? Pode. Mas se não cuidar de vidas, deixa de ser igreja. Meu amigo me deu um exemplo que eu sempre levo, né? É o exemplo da churrascaria. Quem é que gosta de churrasco, levanta a mão. A mulherada também gosta de churrasco, viu, homens? Mulherada gosta de churrasco. Agora, quem gosta de sushi, levanta a mão. Teve gente que repetiu, que gosta dos dois, é ou não é? Quem gosta dos dois, levanta a mão. Estão comigo aí, ó. Eu e a Ju, a gente gosta de churrasco e gosta de sushi. Se vai numa churrascaria com sushi,
Eu gosto muito, como churrasco, como sushi, volto para o churrasco. Que negócio. É bom demais, né? Agora, já pensou você chegar numa churrascaria e não tem carne? Chega lá o garçom, você fala, ó, pode mandar as carnes aí. Aí, olha, desculpa, mas hoje a carne está em falta. Aí fala, mas... Ele fala, não, tem salada. Fica à vontade na salada. Você vai falar, não, mas para aí, né? Sem carne não dá. Pode ter a melhor salada que for. Se é churrascaria, tem que ter carne. Igreja, a gente pode fazer o melhor evento que tiver. Com luz, show pirotécnico, música da melhor qualidade. Se essa igreja não tiver cuidado de vidas, não deveria se chamar igreja. É uma churrascaria sem carne. Pode ter outras coisas, tudo bem, mas sem cuidado de vidas. Não é igreja. Por que é tão importante a gente ver a nossa sociedade atual? Porque às vezes a gente se amolda à sociedade, quando na verdade é uma sociedade doente, e nós somos a resposta para o sofrimento, através daquilo que nós temos, que é Jesus Cristo, Senhor. Uma sociedade doente, carente de atenção, cuidado, amor, e nós como igreja somos chamados por Deus para darmos a devida atenção e o cuidado. Muitas vezes isso não acontece, pode passar mais um, porque há pastores cansados. Pastores que sem perceber entraram na lógica dessa sociedade. O livro do Bill Churran, Sociedade do Cansaço, em inglês ele foi traduzido como The Burnout Society, a sociedade do burnout. Já ouviram falar em síndrome de burnout? Quantos pastores têm sofrido com isso, gente? Eu conheço pessoalmente inúmeros pastores que sofreram com síndrome de burnout. Quantos pastores têm tido esse problema? Por isso o N. Cordeiro escreveu um livro, Andando com o Tanque Vazio. Pode passar mais um. Ele que teve síndrome de burnout escreve essa obra e diz, estou escrevendo porque eu experimentei isso e você não precisa experimentar. Aprenda com o meu erro. Meu pai sempre dizia, o inteligente aprende com o seu erro, o sábio aprende com o erro dos outros. Aí não precisa passar por isso, gente. A gente pode ler a história dele e ver como nós podemos ter atitudes para mudar. Mas por que a nossa sociedade é a sociedade do burnout? Porque a nossa sociedade exige trabalho sem parar. Bill Churran diz, antes havia o tempo de trabalho e o espaço de trabalho. Havia as empresas, você entrava, botava lá o seu ponto, batia o ponto. Já viram isso ou não? Quem aqui já trabalhou com ponto? Pode baixar. Quem ainda trabalha com ponto assim? Alguns. Funcionários públicos. Hoje, muitas vezes não tem mais o ponto. E aí tu fala, puxa, é bom, não tem o controle. Bill Churran diz, quando não há espaço e tempo de trabalho, todo espaço e todo tempo é trabalho. Ah, pastor, não bate ponto. Mas tem irmão ligando 2 da manhã. E aí? É ou não é? Todo tempo história de trabalho. Se o pastor não tiver sabedoria de colocar um dia para descanso, ele não vai ter descanso. E nós vamos vivendo sem perceber. Pessoas que tiram férias, já viu aquele que tira férias, mas leva o celular junto e fica trabalhando no celular, já viu ou não? E a esposa fala, amor, mas estão de férias. Não, mas eu só estou resolvendo isso aqui, porque isso aqui eles não conseguem sem mim. Rapaz, isso é fruto da sociedade que a gente está. Uma sociedade que vai cansando e não percebe. E pastores super ocupados, com agendas tão cheias que não dão espaço para o descanso. Não tem nenhuma brecha ali. Que não aprendem a dizer não. Mas eu aprendi que dizer sim para todas as coisas é, sem eu perceber, dizer não para minha família. Se eu disser sim a todos os convites que vierem, eu estou dizendo não para minha família. Veja, a gente precisa ter sabedoria, gente. Hoje eu estou aqui com muita alegria. Disse sim para esse convite. Rafa me fez.
no início do ano, né, Rafa? Janeiro, acho que foi por ali. Agora eu estou na igreja na qual eu estou há 2 meses como pastor ali. Eu estou dizendo não para todos os convites que estão indo. Por quê? Não é porque eu não quero, mas porque eu preciso dar atenção a uma igreja que passou 1 ano e meio sem pastor, e eu assumi agora 2 meses. Eu preciso dar atenção à minha família, que se mudou de cidade, aos meus filhos, que não estão vendo os amigos deles, há 2 meses estão com novos amigos e se adaptando. E por isso eu preciso ter sabedoria. E é curioso, esses dias atrás alguém de uma igreja me ligou, uma igreja em Curitiba, me mandou mensagem. Vili, o que você acha de vir para cá, para Curitiba, para falar sobre a igreja do cansaço? E eu fiquei, puxa, mas é distante, né? Não, eu pago o avião para você vir, bate e volta. E o que eu pensei? Do que vale eu ensinar sobre a igreja do cansaço e eu ser mais um cansado? Coloquei para a minha igreja que eu estou dizendo não para convites, e eu preciso cuidar. É algo que eu estou aprendendo, gente. Assim como Kevin DeYoung, autor desse livro, ele diz, não é algo que eu sou exemplo, mas eu estou aprendendo e estou buscando ajudar outros a aprenderem também, a dizer não, a deixarem espaço na agenda. A gente bota tanta coisa na agenda, né? Por que não colocar família? Por que não colocar tempo com os filhos na agenda? Para não marcar compromisso nesses horários. E assim a gente vai aprendendo. Tem um conhecido que ele, quando convidam ele, ele olha na agenda e às vezes está lá, família. Ele fala, não posso, já tenho compromisso. Não tem como adiar esse compromisso e encaixar. Não tem. Esse compromisso eu não consigo adiar. Esse compromisso eu não adio. Está lá na agenda dele? Família. Tempo intencional. Mas também cabe nós pensarmos que isso é tão profundo dentro de nós que afeta a ideia de quem nós somos. Nós podemos acabar confundindo a nossa identidade, que é o ser, com nossa função, que é estar, fazer. Veja, no português é tão interessante, né? O ser e estar. No inglês não tem isso, né? O verbo to be. Estou certo que alguém aqui é professor de inglês ou não? Não? Mas é isso, né? Lá não tem a diferença entre ser e estar. I am, né? I am handsome. Eu sou bonito. É só um exemplo, gente. Calma. Não, mas eu sou e eu estou é a mesma coisa. Só que olha como existe diferença. Uma coisa é eu dizer, não, eu estou bonito. Não, puxa, essa roupa me caiu bem, eu estou bonito. Outra, eu sou. Ser e estar é diferente. Da mesma forma, às vezes a gente confunde o ser e estar. Pastores confundem e acham que são pastores ao invés de entender que eles estão pastores. Que eles estão à frente de uma igreja que uma hora podem não estar mais, porque a igreja é de Cristo, é de Jesus. Pessoas que olham para a sua vida e se apresentam. Basta a gente fazer a pergunta, né? Se apresentar para o Rafa. Tudo bem, Rafa, quem é você? O que você responde? Vocês já viram que a maioria das pessoas responde, não, eu sou tal pessoa, eu sou tal coisa. Não, eu sou o Rafa, eu sou professor. Eu sou a Carol, eu sou pedagoga. Você está, né? Essa é uma profissão que você está atuando. Uma hora você não vai mais fazer isso. Quem realmente nós somos não é isso. Quem realmente nós somos, através de Cristo, como diz 1 João, capítulo 3, nós somos feitos filhos de Deus. Não por merecimento, para nossa glória, mas pela graça de Deus, para a glória dele. E isso nunca vai mudar. Mas por conta disso, não é à toa que muitas pessoas, quando se aposentam, entram em depressão. Sabe por quê? Porque elas não trabalhavam para poder viver. Elas viviam para o seu trabalho. E quando aposentam, elas perdem o sentido da vida, porque o sentido da sua vida era trabalhar. Isso em algumas pessoas não precisa nem aposentar. Viktor Frankl, ele diz que alguns têm a neurose dominical,
que passam mal só de ter um dia de descanso. Só de ter o domingo já passa mal. Você já viu aquele que não consegue descansar? Aquele que tira um dia de folga, mas não consegue sair perto do celular e fica ali olhando. Que vai com os filhos no parquinho e fala, vai lá amor, cuida deles lá que eu só vou ver uma coisinha aqui. E não consegue desligar. E passa mal de ter que sair de perto do que faz. Isso não é normal, gente. E eu estou aqui dando exemplos de coisas que eu já fiz e que eu cuido para não fazer. E lendo Bill Churran, e olhando minhas atitudes, e olhando isso, meus 4 filhos correndo no parquinho, minha esposa com eles, e eu à distância, porque quero resolver coisas do trabalho. No dia de folga, eu lendo Bill Churran, eu falei, eu estou doente. E a solução eu já sei. Ser transformado na minha mente, pela graça de Deus. Por isso que ontem eu falei aos homens sobre descanso em meio às turbulências da vida. Nós precisamos, como igreja, aprender a descansar. É fácil, gente? Não. Nossa tendência é trabalhar sem parar. É isso que a sociedade manda. Mas às vezes a gente precisa pisar no freio. Lá na igreja eu assumi, a igreja 1 ano e 6 meses sem pastor. Assumi, os líderes estavam sobrecarregados, deu aquele alívio. Mas assumi, fiquei um tempo, veio julho, férias das crianças. Falei, gente, vamos tirar 3 semanas de férias dos PGMs, para a liderança descansar. Teve líder que ficou chateado, não pastor, não precisa, vamos lá, estamos no gás. Eu falei, calma meu irmão, precisamos descansar também. Descansar é um mandamento de Deus. A gente pode não guardar o sábado, gente, não é a nossa prática. Mas o princípio permanece, que é a importância do descanso. Ah, pastor, mas não preciso de tanto descanso assim. Deus também não precisa, mas Ele descansou para nos dar o exemplo. Para nos fazer perceber que nós precisamos aprender a descansar. Por isso, não imitem esse mundo, mas aprendam e transformem a mente de vocês com aquele cujo fardo é leve, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, gente? Queria orar pela vida de vocês, orar pela graça de Deus sobre essa igreja amada. Felipe e Zélia são amigos queridos, então já é uma igreja que eu já amo antes de conhecer, agora conhecendo a gente cria um carinho. Eu queria orar para Deus da graça, continuar encaminhando, direcionando, sustentando. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa igreja amada, Senhor. Obrigado por essa igreja que tem buscado te servir, Deus. Fico feliz vendo a empolgação dos meus irmãos, vendo muitos tendo ideias, Senhor. Mas te pedimos, Pai, que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Com a Tua sabedoria, Deus. Que não seja feito para nós produzirmos, mas que seja feito sempre para engrandecer o Seu nome. Deus, te pedimos que trabalhe em nossos corações, que venhamos olhar as nossas vidas e cuidar, Deus. Cuidar para darmos a atenção devida àquilo que realmente importa. Cuidando de nossa família. Cuidando, Senhor, daquilo que está em nossas mãos, com a sabedoria vindo de Ti. Nos ensina, Deus, a descansarmos e a vivermos para além da lógica desse mundo. Não estando imersos a essa sociedade do cansaço, Senhor, mas libertos pela Tua graça e o Teu amor. Por isso eu te peço, Pai, proteja meus irmãos, suas mentes, de tudo aquilo que às vezes nos desvia da Tua verdade. E nos conduza, Senhor, à Tua verdade do Teu Evangelho. Direcione, dê sabedoria ao pastor Felipe, Deus. Esteja sempre conduzindo ele ao Teu propósito. Abençoe a Zélia, cuide do seu coração. E te peço, Pai, que essa igreja possa continuar crescendo. Não por causa de números, mas olhando para as vidas salvas, alcançadas e cuidadas pelo Teu amor e pela Tua graça. Essa é a nossa oração como igreja de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.